Faz uns dias atrás eu vim contar pra vocês que eu tava no hype já. Pô, meu hype tava nas alturas pro filme Gran Turismo de jogador a corredor. Mas e aí, acertei meu hype aí? O que aconteceu? Será que eu joguei o Uruca com aquele hype todo? O filme conseguiu transmitir pra tela do cinema toda a empolgação que a gente tinha jogado? Ou foi mais uma bomba das adaptações dos games? Vem comigo que eu acabei de assistir e vou te contar a verdade. Vamos lá. Não sei se eu consigo fazer isso. Acredito em você, Ian. Você vai provar pra todo mundo que aqui é o seu lugar. Peter aqui, presta atenção. Quem cresceu jogando Gran Turismo, né? Eu acho que pelo menos sonhou uma vez só em ser piloto, concorda? Tava lá jogando e tal, pô. Não dava aquela sensação bacana de você sentir como piloto? Não. Pô, mas eu senti isso. E esse filme, Gran Turismo de jogador a corredor, veio não só prometendo ser mais uma adaptação de sucesso de games em 2023, como também veio contar uma baita história real que vai mexer com a nostalgia da gente. Mas a gente já tá escaldada, a gente é casca grossa, até não consegue, ó. Sai até cimento daqui, de tanta casca que tem. Porque prometeu uma coisa. Cumprir é diferente, eu sempre falo isso, eu vou ter que parar de repetir esse tipo de coisa. Será que cumpriu? Vem comigo, porque eu acabei de assistir o filme, eu tô pronto pra contar pra você o que eu achei. Relaxa, sem spoiler, tudo que eu falar aqui vai estar no trailer, ou no máximo faz parte da história real, tá? Mas eu vou segurar o máximo que eu puder pra não estragar a experiência de vocês. Então já manda aqui um like, aperta no triângulo. É o triângulo. Qual que dava o passe no PES? Pô, eu era fera no Ineleva, hein? Eu era fera. Vocês não me ganhavam no Ineleva. Você pode falar que você é bom, mas a mim não... Tem que falar só com os tiozão, né? Porque o Ineleva a geração atual não jogava. É verdade. Mas aperta esse joinha. Tá! Capricha. Vamos lá? Vamos lá? Então, ó. A premissa do filme ela já era empolgante por si só. Porque ela conversa muito com quem é nerd, entende? Essa coisa de ser apaixonado por um game, alimentar o sonho de viver daquilo. Nossa, bom demais, né? Tu gostar de um game e querer viver daquele negócio de game, porra, bom demais. E saber que o filme tava contando a história real de um gamer que viveu esse sonho, aí tem muita chance de mexer com a gente. Concorda ou não concorda? Então só pra situar aqui quem tá meio por fora. O filme ele vai contar a história real do Jan Mandenborough. Em 2015, ele foi o mais jovem a vencer uma série de competições do Gran Turismo, que a própria Nissan promoveu. E dali ele se tornou um piloto profissional. Você entende isso? O cara jogava lá, tava no joystick manete. Como é que você fala joystick manete? Aí porra, venceu o campeonato, pronto. Piloto real. Então daí a gente tem algumas expectativas. A primeira é a história. Se ela seria tão empolgante quanto parece. Porque eu tô passando pra vocês e olha, caramba, essa história parece boa. Então eu fico na expectativa. Será que essa premissa se concretizou numa história maneira? E a segunda expectativa é com a adaptação do Gran Turismo em si. Se isso empolgar os fãs do game, porque a gente sabe como é que é a adaptação de game. A terceira era se o filme empolgar os fãs de automobilismo. E a quarta expectativa, e essa é muito pessoal minha, é se o diretor desse filme, o Neil Blomkamp, que eu sou muito, muito, muito fã, ia mandar tão bem quanto ele mandou em outros filmes dele, né? Que ele fez como Distrito 9, Elysium, Chappie. Só filmaço, ok? O cara manda bem demais. E a quinta não tem, né? Parou na quarta, mas... Porra, cara. Você entende as expectativas que eu tava? Olha, vou falar pra vocês agora, só de saber que o filme é do Neil Blomkamp, eu já ia ver. Não quero nem saber. Podia falar dos ursinhos carinhosos, cara, que eu ia assistir, porque esse cara, tipo, pra muitos, é como se fosse o Christopher Nolan pra vocês, sabe? Porra, o Christopher Nolan é o tal, né? Pô, tipo, James Cameron. Pra mim, esse cara. Sabe quando você se identifica com os filmes de um cara? Pra mim é esse cara, então eu já ia ver só por ser dele. Porque pra mim, Distrito 9 tá entre os filmes que eu mais gostei na vida, entende? E começando direto no filme, né, falando já do filme agora, a primeira coisa que eu posso dizer pra vocês é que os efeitos visuais estão lindos. Exatamente isso, lindos. Ó, alguns conceitos dos efeitos visuais me lembraram muito o Jogador Número 1, né, do Spielberg. Pô, filmaço, hein? Né, Player Number One, bom pra caramba. E eu não tô dizendo que essa comparação é ruim, muito pelo contrário. Rolou capricho não só sobre o jogo em si, mas eles conseguiram jogar pra tela a emoção, a sensação de jogar. Exatamente, pô, fica até arrepiado quando eu falo. Aí, tô até com a camisa do Play 1, né? Sério, mexeu muito com a minha nostalgia de jogar GTR. No primeiro arco do filme, acho que tem umas pinceladas bem rápidas ali na engenharia do jogo e na criação do concurso para corredores da Nissan. E isso tudo foi feito confiando na simulação realista do jogo. E pra quem é fã, isso foi, tipo, um feito incrível. Mesmo sendo bem rapidinho. Só se você olhar isso, já bateu, você já percebeu, pô, maneiro demais. E outra coisa que eu adorei é a trilha sonora.
Você não acreditou. Não tem essa música não, mas, porra, a trilha é bom demais. Tem momentos ali com muito rock and roll, sabe? Com Black Sabbath. Mas tem outras trilhas que não são só pra dar um clima, sabe? Elas realmente fazem parte da história. E são momentos muito divertidos. Quem assistir vai entender o que eu tô falando, vai entender o porquê. E tem uma coisa que o filme explora que é muito interessante, que é o risco de colocar gamers numa pista real a centenas de quilômetros por hora. Cara, tu pode ser bom aí em jogar, né, o teu Play 1 ninguém joga mais, mas jogar o teu game de corrida, né? Mas jogar uma coisa, tu realmente botar lá, passar marcha e tal, pô, é complicado, né? Complicado não, é outra coisa. Em geral, a gente pensa só nesse lance de viver um sonho, que é um jogador de game de corrida pilotar um carro de corrida de verdade. Isso é um sonho. Mas na vida real, isso é muito louco. Para e pensa como isso é louco. E só de pensar que isso aconteceu de verdade, cai tua ficha aí que isso aconteceu de verdade. Pô, a gente se depara com uma ousadia imensa. É uma situação tão insana que dá pra ser uma ficção fácil. Mas rolou de verdade. E o mais insano é que o diretor, o Neil Blomkamp, ele continuou na linha de direção dele fazendo o máximo com efeitos práticos, né? Como ele sempre fez em outros filmes. Então assim, em Gran Turismo, de jogador a corredor, ele literalmente colocou atores de verdade nos carros de corrida de verdade, dirigindo em alta velocidade. Maluco chega, meu irmão, vai correr, mas eu não sei correr, seu diretor, vai correr, você não tá na rua. E teve que dar um jeito. Vocês têm noção do tipo de cena que isso promove, da tensão de tudo? Ah, e uma curiosidade, é que o Gene Roddenberry, o piloto da vida real, ele teve presente no set de filmagem fazendo papel de dublê do ator que interpretava ele. Porra, galera, isso é irado. Concorda comigo? Olha como o cara pensa em tudo, o diretor. Cara, isso é muito maneiro. Esse tipo de informação acho que melhora ainda mais a nossa experiência com o filme, porque, cara, assim, eu acho que atuação, a gente sabe que a atuação, pô, transmite pra gente uma coisa maravilhosa, mas quando é real, é muito difícil você não ser impactado. Mas vamos lá, voltando. O Gene Roddenberry, o protagonista do filme, ele é um personagem que tem a construção muito pé no chão. Ele é nada mais que um gamer sonhador, apaixonado pelo game, como muitos de nós aqui, né? A diferença é que ele teve uma oportunidade incrível, que 99,9999% não tem. E o filme muitas vezes mostra que não tem nada de especial nele. Ele é um garoto que estava preparado e estava no lugar certo, na hora certa. Mas fora isso, ele era um garoto comum, como qualquer outro que era ficcionado lá pelo Gran Turismo, como eu fui. E talvez você também tenha sido, né? Mas ele é um personagem que vai crescendo com o passar do tempo. E o próprio filme também vai crescendo, sabe? Vai acompanhando ele. Ele vai acompanhando o filme vai acompanhando ele. Eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Pra mim, alguns lances passam bem rápido no filme. Tipo a qualificação do Gene pra Academia Nissan, que é onde os jogadores, né, iam fazer o treinamento da pista de verdade. Isso me desapontou um pouco. Pouquinho só. Eu entendo que o filme tem um tempo limitado pra dar conta da história toda. Mas eu faria diferente nessa montagem, entende? Peter, você tá tirando onda com o diretor? Não, pô, o cara... Enfim, eu faria diferente, por isso que a gente pensa diferente nessas horas. Coisas importantes que passam rápido, eu acho que dão a impressão de que elas foram mais fáceis, sabe? Bem simples. Ou até que o próprio roteiro favoreceu. Então, eu acho que elas perdem um pouquinho a graça quando não dá tempo da gente sentir o desafio. Mas verdade seja dito, o trailer já tinha antecipado bem o clima de GT Academy. É simplesmente colocar um monte de nerds pra virar atleta de automobilismo, mas qualquer erro, a galera ia de arrasta pra cima, entende? De submarino. Esse risco, galera, era real, você percebia isso. Mas aí, durante o filme, isso foi tão rápido que pareceu mais simples do que realmente era. E do que realmente foi na vida real. Aí se passaram 50 minutos de filme, até que finalmente o filme começou a mostrar tensão gigante das corridas. E já é o segundo ato rolando. E aí que o filme cresce. Presta atenção. Pay attention, ok? O mais legal é que a gente sente tudo junto com o Gene. O modo que eles montaram as corridas, os carros, os efeitos práticos, os efeitos visuais, tudo. Até a construção do que seria vilão. É tudo muito bem feito. Algumas coisas são até sutis, mas muito bem feitas. E nisso que o filme cresce o personagem do Archie McQueen, o Gene. Ele cresce junto com o filme. Se no começo tudo parecia certo, depois disso as coisas ficam mais sérias, mais graves. E a gente embarca com tudo no filme e começa a se apegar muito ao personagem, ao Gene. E falando em personagens, ok? O personagem do David Harbour, o Jack, ele rouba a cena. Ele rouba a cena. Você vai ver lá, você vai... Porra, você espera a cena dele. O Jack é daquele tipo de mentor que vai ganhando espaço, vai ganhando camadas dramáticas e é extremamente carismático. Lógico, rouba a cena, né? Eu adorei esse personagem também, adorei demais. Ele é um baita personagem que também vai evoluindo com o filme. Aliás, percebe? São personagens que vão evoluindo com o filme. Já o Orlando Bloom, ele não conseguiu atingir o mesmo carisma. Infelizmente, não. Dos três, ele faz personagens que a gente menos se apega, que a gente menos tem interesse. Às vezes não dá pra entender qual é a dele.
simples assim. E assim, só um parênteses aqui, só entre nós, ok? Ele não ficou a cara do Arthur Fleck, do Joaquin Phoenix? Foi só eu que achei, não é possível. Vamos lá, voltando, estou falando muita besteira. Quando eu digo que o filme cresceu, né, que lá no primeiro arco algumas coisas foram facilitadas e passaram muito rápido, eu entendo que isso foi porque eu pensei que o maior desafio fosse a GT Academy, o treinamento dos jogadores. Mas aí que tá, tem muito mais filme pra depois da classificação do Jean como piloto da Nissan. Então talvez o trailer me fez entender isso. E o filme não tinha isso como arco principal. Ah, eu tinha visto também comentários que as cenas de corrida eram o auge desse filme. E eu concordo totalmente. Galera, tem cenas de tirar o fôlego de verdade. Tem cenas aéreas, sabe? Tem primeira pessoa dentro do carro, alta velocidade, câmera lenta, todos os momentos de ultrapassagem, pit stop, acidente. Pô, eu fico eufórico só de lembrar. Eu não tinha visto isso ainda, entende? O visual é totalmente dinâmico, empolgante, porque ao mesmo tempo que ele dá aquela imersão total nas corridas, ele também dá uns toques de Gran Turismo. E essa mistura foi perfeita. Por essa e outras é que Gran Turismo de jogador a corredor foi mais uma grata surpresa em 2023. E foi também mais uma adaptação de games bem sucedida nesse ano. Aliás, adaptações de games estão se dando bem ultimamente, né? A gente tem que elogiar. Tudo bem, não é a adaptação do game em si, mas da história de um jogador. E foi muito legal da mesma forma. Claro que não vai ser filme pra Oscar nem nada, mas que divertiu demais, divertiu. A história não me decepcionou, o diretor não me decepcionou. E olha, pô, eu ia me decepcionar se o cara fizesse uma besteira, porque eu sou fãzão dele. E agradou quem curte o game, sabe? Agradou quem curte automobilismo, enfim. Eu saí empolgado do cinema. Eu daria fácil uma nota 8 ou 9 pela diversão. Só pra você ter noção como eu curti. Você! Exatamente, você. Curtiu esse filme? Tá no hype pra ver? Comenta aqui embaixo. Qual a nota? Se você já viu, qual a nota você dá? Comenta aqui embaixo. Vai comentar em cima, não dá, né? Tamo junto. Toca aqui agora. Não sai sem se inscrever. Pelo amor de Deus, pô, não vai fazer isso. Toca aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou trazer pra vocês sempre notícias nerdísticas do cenário nerdístico multiversal. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!